Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó vós que credes, é-vos prescrito o jejum, como foi prescrito aos que foram antes de vós para serdes piedosos. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Durante dias contados, e quem de vós estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias, e impende aos que podem fazê-lo, mas com muita dificuldade, um resgate, alimentar um necessitado. E quem mais o faz voluntariamente visando ao bem, ser-lhe-á melhor, e jejuardes-vos é melhor, se soubesseis. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão como orientação para a humanidade e como evidências da orientação e do critério de julgar. Então, quem de vós presenciar esse mês, que nele jejue, e quem estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo número de outros dias. Alá vos deseja facilidade e não vos deseja dificuldade. E fê-lo para que inteireis o número prescrito e para que magnifiqueis a Alá, porque vos guiou e para serdes agradecidos. Diz Allah o Altíssimo: ó vocês que creem, está prescrito para vocês o jejum, assim como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vocês. Quem sabe assim, temerão. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, e que a paz e a bênção de Deus estejam sobre todos os seus mensageiros, enviados com a sua orientação para os humanos. Diz Deus o Altíssimo no Alcorão Sagrado: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. O mês de Ramadã é o 9º mês do calendário lunar, no qual Deus ha estabelecido o jejum, como lemos no versículo anterior. Estabeleceu esta nobre adoração também para outros povos que nos antecederam. Portanto, o jejum do Ramadã, ou o jejum em geral, não é uma adoração específica dos muçulmanos após o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
porém já é uma adoração antiga que foi estabelecida também por Deus a outros profetas e a outros povos. A quem é obrigatório jejuar? O jejum de Ramadã é um dos pilares do Islã e é estabelecido a todo muçulmano que atingiu a idade da puberdade e que goza das suas faculdades mentais. Ainda assim, é permitido a algumas pessoas que deixem de fazer o jejum neste período, como aquele que está em viagem, ou a pessoa que está doente, ou a mulher grávida ou que amamenta o seu filho. Se estas pessoas deixarem de jejuar no período de Ramadã por alguns dias, enquanto estiverem nessa situação, deverão repor os dias perdidos depois do mês de Ramadã. Ainda temos aqueles que não jejuam e lhes é permitido não jejuar e nunca terão condições de repor, como a pessoa que está em idade muito avançada ou a pessoa que sofre de uma doença muito grave e terminal. Esses deverão expiar cada dia de jejum abandonado, alimentando a um necessitado. E também temos o caso da mulher menstruada. Ela não deverá jejuar nos dias de Ramadã, enquanto estiver no ciclo menstrual, e deverá repor estes dias perdidos depois do mês de Ramadã. Sobre aqueles que não terão condições de repor o jejum, Deus o Altíssimo diz no Alcorão: e quem não tiver condições deve então, como sacrifício, alimentar um necessitado por dia de jejum. O mês de Ramadã é o 9º mês do calendário lunar islâmico. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina que devemos jejuar quando vermos a lua nova do mês de Ramadã. Ele nos diz: jejuem quando verem a lua nova e encerrem o jejum quando verem a lua nova do próximo mês, que é o mês de Sha'ban. Porém, se o tempo estiver muito nublado, considerem o mês de Ramadã como um mês de 30 dias. Sabemos que o mês do calendário lunar islâmico, ele é composto de 29 ou de 30 dias, nunca menos e nunca mais. É necessário para a pessoa que vai jejuar que intencione o jejum logo na noite anterior ao dia jejuado. Isso para o jejum do mês de Ramadã, que seria o jejum obrigatório. Se for um jejum voluntário, a pessoa pode intencionar mesmo na manhã, como é relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam certa vez veio até a sua esposa e lhe perguntou se havia algo que comer. Quando Aisha radiyallahu anha disse não, ele disse: então estou de jejum. Isso para o jejum voluntário. Porém, o jejum obrigatório deve ser intencionado logo de noite. Outro ponto importante do jejum é se abster de alimento, bebida e relações sexuais, desde a alvorada até o pôr do sol. Esses são os dois grandes pontos sobre os quais se constrói o jejum. Porém, há outras coisas também que formam a disciplina da pessoa que vai jejuar, como a pessoa não dizer palavras inconvenientes, não insultar, não fazer obscenidades, respeitando e preservando assim o verdadeiro significado do jejum de Ramadã. São muitas as virtudes do mês de Ramadã. Dentre elas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cita que no mês de Ramadã são abertas as portas do paraíso e são fechadas as portas do inferno e são acorrentados os demônios. Também é dito sobre o mês de Ramadã e sobre o jejum neste sagrado mês que o profeta sallallahu alaihi wasallam
cita que é das práticas do Islã que mais tem recompensa. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: eu multiplico todas as obras dos filhos de Adão, de 10 a 70 vezes, exceto o jejum. Este é especial e é dedicado a mim, e eu mesmo o recompensarei. O crente deixa as suas vontades, os seus instintos, seu alimento por mim. Quem jejua tem duas alegrias. A primeira quando ele rompe o jejum, e a segunda quando encontra a teu Senhor. Assim nos relatou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que anula o jejum? Comer ou beber, a prática sexual, a menstruação, deixar de ser muçulmano, o vômito voluntário, saída do sêmen ou do líquido que o antecede, tudo o que for introduzido no organismo através da garganta. Há muitas questões levantadas sobre as coisas que anulam o jejum, como por exemplo a injeção, que para muitos sábios não anula se não tiver a intenção de alimentar. Também expelir sangue ou banhar-se e assim por diante. É relatado também pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que aquele que estiver de jejum e porventura esquecer-se e se alimentar ou beber, este deve continuar o seu jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que durante o jejum comer ou beber por esquecimento, deve imediatamente parar de comer ou beber e continuar o seu jejum, porque Deus o alimentou ou o deu de beber. Devemos dar grande importância para o jejum do mês de Ramadã, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos relata que aquele que abandonar um dia de jejum de Ramadã não poderá repô-lo mesmo que jejue a vida inteira em outros meses. Porém, aquele que porventura algum dia dos dias de Ramadã deixar de jejuar sem nenhum argumento, como a viagem ou a doença, deverá repô-lo normalmente. E temos ainda a questão daquele que quebrou o jejum com a relação sexual com a esposa. A kafara deve ser nessa ordem e não por escolha. Al-Kafara, que é relatada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam na seguinte ordem: este deve libertar um escravo, não tendo ou encontrando, deverá jejuar por 2 meses seguidos. Não podendo, deverá então alimentar 60 necessitados. O recomendável a ser feito no período de jejum. Há certas recomendações que, quando seguidas, a pessoa estará fazendo um jejum de maior valor, como, por exemplo, ter uma boa conduta durante o jejum. Dentre os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito ao jejum de Ramadã, ele diz: há pessoas que não terão da sua fome no jejum, senão a fome e a sede. E há pessoas que não terão do seu cansaço ao rezar, senão a fadiga. Portanto, devemos fazer um jejum espiritual, um jejum espiritual, não um jejum mecânico, simplesmente com a abstenção do alimento e da bebida. Dentre também as recomendações muito importantes, a pessoa acostumar ler o Alcorão. Como lemos no próprio Alcorão Sagrado, o mês do Ramadã é o mês em que foi revelado o Alcorão.